Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 2 de maio. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Depois disso, Jesus partiu e, vendo um publicano de nome Levi, sentado no telônio, disse-lhe: Segue-me. E o publicano, levantando-se e abandonando tudo, o seguiu. Lucas 5, 27 a 28. Meta do mês: combater a mágoa e ao rancor. Se, em vez de se queixar, agradece a Deus, o experimentá-lo deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: cultivar a mansuetude como saída contra a mágoa e o rancor. Sugestão para a sua prece diária: prece rogando a Deus a mansuetude no combate à mágoa e ao rancor. Bondoso Jesus, queremos neste instante rogar a Ti que nos auxilie para que possamos desempenhar bem o nosso dia, desenvolvendo a paciência, a mansuetude, frente ao rancor e à mágoa. E esses sentimentos ruins possam estar longe de nós e que consigamos, Jesus, vencer todas as tentações do dia. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, terça-feira, é dia de reunião pública em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da noite. Pedimos aos amigos que cheguem um pouquinho mais cedo, principalmente aqueles que estão fazendo tratamento espiritual, porque é um momento de harmonização, de sintonia com os benfeitores amigos, com Jesus. Porque 5 para as 8, o portão de nossa casa espírita será fechado. Meus amigos, queremos falar também do Clube do Livro Espírita. O Clube do Livro Espírita é um meio que nós temos para ter acesso a livros mais em conta. Quando a gente vai fazer aquisição de livros pela internet, a gente vai pagar muito mais do que no Clube do Livro Espírita. E o livro desse mês é o livro que fala sobre o nosso irmão Jerônimo Mendonça. Então, esse é o livro do mês. Todo livro do Clube do Livro Espírita vai aparecer com esse símbolo aqui. Você contribui com R$ 30 e leva o livro. Esse livro é muito bom. Se você puder ler, é maravilhoso, tá bom? É só entrar em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110 ou deixar suas mensagens nas redes sociais de nossa Casa Espírita, que na medida do possível nós entraremos em contato. Meus amigos, nós começamos o estudo da obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Marcos. Então nós vamos para mais uma mensagem para esse nosso dia. Convocando-os, dizia-lhes em parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Marcos, capítulo 3, versículo 23, no trato com o invisível. Esta passagem do Evangelho é sumamente esclarecedora para os companheiros da atualidade, que nas tarefas do espiritismo cristão se esforçam por auxiliar desencarnados infelizes
a se equilibrarem no caminho redentor. Ninguém aguarde êxito imediato ao procurar amparar os que se perderam na desorientação. É impossível dispensar a colaboração do tempo para que se esclareçam as personagens das tragédias humanas e, segundo sabemos, nem mesmo os apóstolos conseguiram, de pronto, convencer as entidades perturbadas quanto ao realismo de sua perigosa situação. Todavia, sem atitudes esterilizantes, muito pode fazer o discípulo no setor dessas atividades iluminativas. Na atualidade, companheiros devotados ao serviço ainda sofrem a perseguição dos adversários da luz, que lhes atribuem sombrio pacto com poderes perversos. O sectarismo religioso cognomina os sequazes de Satanás, impondo-lhes torturas e humilhações. No entanto, as mesmas objurgatórias e recriminações descabidas foram atiradas ao Mestre Divino pelo sacerdócio organizado de seu tempo. Atendendo aos enfermos e obsidiados, entregues a destrutivas forças da sombra, recebeu Jesus o título de feiticeiro, filho de Belzebu. Isso constitui significativa recordação que naturalmente infundirá muito conforto aos discípulos novos. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 146. Meus amigos, se Jesus foi chamado de feiticeiro de Belzebu, né, por que a gente vai reclamar quando a gente também é discriminado, né? E hoje é muito importante a gente refletir sobre essa fala de Emmanuel citando o Evangelho de Marcos. A casa espírita é um ambiente de acolhimento e não de expulsar. Ali acolhemos a todos, sejam espíritos, sejam encarnados. E o objetivo do Espiritismo é esclarecer a todos nós sobre a importância da vida. A vida após a morte continua. A morte é só do corpo físico. E há muitos irmãos, como a gente estuda nas palestras da quarta-feira, que se magoaram conosco por atitudes nossas, muitas vezes por nossa invigilância, por desrespeito, por desamor nosso. Nós afastamos esses amigos que viviam conosco em nosso lar, em nosso ambiente familiar. E quando retornam para a pátria celestial, mantêm ainda essa raiva, esse ódio por nós, muitas vezes desejando fazer o mal. Por isso, meus amigos, que na casa espírita nós procuramos acolher esses irmãos. Aqueles, é claro, que pela proteção do ambiente são inseridos dentro da casa espírita, são permitidos as suas entradas. Lá não se permite a entrada de todos os espíritos, porque muitos de nós na sua maioria, não estamos prontos ainda, não estamos preparados para receber espíritos muito maus, né? Mas aqueles que estão ligados a nós, pelas nossas vibrações, muitos deles adentram a casa espírita e ali são acolhidos, são atendidos pelos benfeitores que estão lá. Como diz Luiz Sérgio, em toda recepção de casa espírita nós temos
aquelas casas espíritas responsáveis, aquelas casas espíritas ligadas a Jesus. Então, tem ali um pronto-socorro para receber esses irmãos, porque quando adentram a psicosfera do ambiente, ao ambiente fluídico da casa, podem sofrer algum desmaios e serem acolhidos pelos benfeitores, pelos maqueiros que se encontram na entrada. E como nós sabemos, a casa espírita no mundo espiritual, ela é imensa, tem várias repartições onde esses irmãos vão ser acolhidos, vão ser amparados, vão receber os primeiros tratamentos, porque estão desnorteados muitos deles, né? Além de estar muitos doentes. Então são acolhidos, porque na casa espírita nós tentamos viver o evangelho de Jesus, de quando os primeiros cristãos viviam. Então a gente tenta imitar esses irmãos da primeira hora, para que ali, na casa espírita, esses irmãos, nossos irmãos espíritos, possam ser bem acolhidos. Então, também hoje se diz muito isso, né? E como diziam a Jesus, porque Jesus expulsava os demônios, né? E com os estudos nós vamos percebendo que é importante o acolhimento desses irmãos, porque não há mais necessidade de, de ficar ali atrelado ao irmão encarnado, que muitas vezes está num processo depressivo muito grande, com ideações suicidas, está muito doente, confuso mentalmente, por causa desses laços que se ligam. E na maioria das vezes, por culpa nossa mesmo, não são dos espíritos, né? Porque a gente não tem um hábito da prece, a gente não tem um hábito da caridade, a gente não trabalha a reforma íntima, nós somos muito sem educação em muitos ambientes, muitas vezes não respeitamos as pessoas. Então, assim, quando a gente vai atinando para isso, nós vamos, ao invés de angariar amigos, nós vamos angariando inimigos. E esses irmãos vão continuar magoados, ressentidos conosco, até mesmo depois da morte do corpo físico. Por isso que é muito importante nós perdoarmos enquanto nós estamos a caminho, né, meus amigos? Então, você pode estudar mais sobre esta questão no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, que tem muitas perguntas interessantes, e até no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer prece, encerrando esse momento. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesse instante agradecer a oportunidade do esclarecimento de nosso espírito. Queremos rogar por todos aqueles irmãos que nos perseguem, aqueles que são revoltados conosco, aqueles que magoamos e que mantêm ressentidos ainda contra nós. Que o amor do Cristo possa envolver a todos nós, para que pacifiquemos os nossos corações, consigamos reaver nossas atitudes, nossas condutas no serviço do bem. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.